São Paulo abre boa vantagem contra o Palmeiras e o Fluminense vence o Flamengo. Será que vai pintar mais um vice pro Fla? No vídeo de hoje do canal do Nicola, a gente vai falar sobre as finais no Rio e em São Paulo, mas tem muita informação sobre o mercado. Bora te atualizar, por exemplo, sobre o João Pedro. Não será mais contratado pelo Verdão? Quanto a Townsend já deve ao Corinthians? Jorge Jesus já tem um novo emprego para ganhar 10 milhões de euros por temporada. Falo também sobre o TT, que estava perto do Grêmio, mas deve ser anunciado nas próximas horas em um outro time. Tem informações sobre o futuro do Pedrinho, te atualizo sobre as últimas do mercado, enfim, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e minha grande missão por aqui é deixar você por dentro de absolutamente tudo quando o assunto é mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações. Se curtiu o vídeo também não esquece de deixar like, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E nessa quinta-feira tem 2 jogos decisivos em campeonatos diferentes. Por exemplo, em Recife, teremos a primeira partida final da Copa do Nordeste, Sport e Fortaleza. Vitória do Sport paga R$ 3,29, mesmo com o Leão jogando em casa. O empate pagando R$ 3,01, a vitória do Fortaleza paga R$ 2,13, cotações bem interessantes. Já em São Paulo tem a final do Troféu do Interior com o Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano. Vitória do Botafogo em casa paga R$ 2,42, o empate paga R$ 2,85 e a vitória do Ituano pagando R$ 2,88. Isso sem falar em outros campeonatos dessa quinta-feira. Tem jogo do Campeonato Paraibano, Piauiense, Sergipano, Capixaba, tudo à sua disposição. Para participar é bem fácil. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na sportbetbr.com e começa a aproveitar. Bora de giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Johan Júlio, atacante equatoriano que vem da LDU pro Peixe, desembarcou na madrugada dessa quarta para quinta-feira em São Paulo. Vai ficar hospedado em um hotel, vai passar por exames médicos pela manhã em São Paulo antes de viajar rumo a Santos para ser apresentado. Principal reforço do Peixe para a temporada, muito bom jogador, ele chega por empréstimo até maio de 2023. Bora falar agora sobre Pablo, zagueiro do Flamengo, que completou 14 dias de recuperação. Havia previsão que ele pudesse ficar de 6 a 8 semanas fora. Conversei com o Pablo antes de gravar esse vídeo, ele me contou que já completou 2 semanas e a expectativa é de que precise de no máximo 25 dias, ou seja, bem menos do que o prazo para que possa estar totalmente recuperado e à disposição do Paulo Souza. Bora contar sobre o Red Bull Bragantino, que está bem animado com a possibilidade de anunciar nas próximas horas o zagueiro Renan, 19 anos de idade, do Palmeiras. Tenho contado para vocês que o Bragantino e o Botafogo disputam a contratação do zagueiro. E as últimas horas indicaram ao Red Bull Bragantino que o Renan vai optar pelo time de Bragança Paulista, empréstimo até dezembro, com opção de compra, o empréstimo pago, a opção já estabelecida, já com valor estabelecido. Para fechar o vídeo ou o giro de notícias, contar que o Curitiba está mais perto do título do Campeonato Paranaense. Nessa quarta-feira fez 2-1 em cima do Maringá fora de casa. Coxa que não é campeão paranaense há 5 temporadas. Tem ainda informação que vem da TNT Esportes da Argentina e dá conta de que o Vasco da Gama tem um princípio de acordo com Benjamin Hohlheiser, aquele atacante que está no River Plate, 22 anos de idade, tem contrato com o River só até metade do ano. Foi oferecido a vários clubes brasileiros, o São Paulo e o Palmeiras, por exemplo, pediram que o empresário esperasse até a próxima semana. De acordo com a TNT Esportes na Argentina, o jogador já se decidiu por jogar no Vasco. Lembrando que o Cruz Maltino não comenta sobre contratações em andamento. Bora começar a falar sobre as finais dos estaduais, primeiro sobre o Rio de Janeiro.
e deu Fluminense contra o Flamengo, vitória por 2-0 na noite dessa quarta no Maracanã. Jogo que teve o Flamengo pressionando, criando as principais chances. Primeiro tempo de domínio quase total do rubro-negro, embora na única chance que tenha tido, o Fluminense chegou a marcar o gol com o William Bigode, gol pra mim mal anulado. Veio o segundo tempo e por causa de falhas individuais do Léo Pereira e do William Arão, o Fluminense venceu por 2-0. Adivinha de quem foram os gols? Obviamente dele, Germancano. Vitória que permite ao Flu perder por até um gol de diferença no próximo sábado no Maraca para assegurar o título do Campeonato Carioca. E aí seria o quinto vice-campeonato de forma consecutiva para o poderoso e milionário Flamengo. Rubro-negro foi, na temporada passada, vice-campeão brasileiro da Libertadores. Nessa temporada foi vice-campeão da Supercopa do Brasil e também da Taça Guanabara, esse torneio de menos importância entre todos que eu citei, mas mais um vice-campeonato. Torcedor rubro-negro bastante bravo com o Paulo Souza e com o sistema defensivo. O Flamengo teve bastante tempo para se preparar, para evoluir, mas essa evolução não veio. Paulo Souza, depois do jogo, deu a seguinte entrevista, abre aspas: "Hoje, sem dúvida, estivemos todos muito mal individualmente, tecnicamente e taticamente. E eu sou o primeiro a me colocar à frente do grupo." Fecha aspas. Jogo que contou com a presença de 50.416 torcedores pagantes para um público total de 52.821. Bora falar agora sobre a final do Paulistão. Os primeiros 90 minutos da decisão tiveram vitória do São Paulo por 3-1 contra o Palmeiras. São Paulo chegou a abrir 3-0. Para te explicar como é que foi o enredo desse jogo. Primeiro tempo equilibrado, com chances para os dois times, até que aos 48 minutos da etapa inicial, o árbitro, com a ajuda do VAR, marcou pênalti a favor do São Paulo. Caleri bateu e colocou o tricolor na frente. No segundo tempo, uma blitz do São Paulo contra o Palmeiras. Várias oportunidades criadas, era um ataque contra a defesa. O segundo gol do São Paulo só nasce aos 18. Rodrigo Nestor rola para o Pablo Maia, que bate, bola desvia, engana o Everton e acaba entrando. Já o terceiro gol do tricolor sai aos 35, escanteio da esquerda, desvio do Igor Gomes no primeiro pau e o Caleri aparece livre para empurrar a bola para dentro do gol. 3-0 indicava um título muito, mas muito próximo para o São Paulo, até que o Rafael Veiga, aos 39 da etapa final, em cobrança de falta, que para mim contou com a colaboração do Jandrei, acabou marcando o único gol palmeirense que devolve o Verdão na briga pelo título. Partida de domingo no Allianz Parque, o Palmeiras vai precisar vencer por 3 gols de diferença para ser campeão no tempo regulamentar. Se vencer por 2 gols de diferença, leva a decisão para pênaltis. A única vantagem que o Palmeiras tem pela melhor campanha é decidir o título do Campeonato Paulista como mandante. Público dessa quarta-feira, 60.383 torcedores, para uma receita bruta de 5,5 milhões de reais. Gostei muito da intensidade do São Paulo. O Rogério Ceni conseguiu fazer com que o seu time, que no ano passado era uma vergonha do ponto de vista físico, se tornasse, em muitos momentos da partida dessa quarta-feira, um time até mais forte fisicamente do que o poderoso Palmeiras. Só para completar, é legal contar que os palmeirenses ficaram revoltados com a atuação da arbitragem. Paulo Bozzi, que é vice-presidente do clube, chegou a dar uma entrevista afirmando que a arbitragem errou na marcação do pênalti do Marcos Rocha, na não marcação de um pênalti em cima do Gustavo Gomes e em uma série de outras decisões que teriam sido equivocadas. Já que falei sobre Palmeiras e São Paulo, quero te atualizar a respeito da busca do Verdão por um centroavante. Muita gente perguntando se o João Pedro, de 28 anos de idade, atacante do Al-Ahly, ainda pode ser contratado. Posso te contar que essa negociação está subindo no telhado. O Palmeiras ficou muito incomodado com o vazamento da notícia. Flávio Viana, que é empresário do atleta, chegou a dar uma declaração para mim, contando todos os bastidores da negociação, como é que o Palmeiras pretendia contratá-lo, o que precisava ser feito. Isso repercutiu muito mal dentro do Palmeiras. Cheguei a perguntar para um dirigente alviverde se tinha alguma atualização e essa pessoa respondeu que não, que o foco está todo no Campeonato Paulista e que a empolgação desde o princípio sempre esteve com os empresários, nunca com o Palmeiras, pelo menos nesse assunto. A verdade é que o Palmeiras está dando uma esfriada nesse negócio. Como o prazo de inscrições para a Libertadores se encerra no próximo sábado e a janela de transferências no Brasil fecha no dia 12 de abril, é bem provável que o João Pedro não seja contratado. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, mas quem vem para ser o 9 do Verdão?
Ao que tudo indica, nesse primeiro momento, ninguém. O Palmeiras quer fazer essa escolha de forma bastante criteriosa, ainda que isso renda mais demora e, por consequência, ainda mais críticas a Leila Pereira e ao Anderson Barros. Bora falar agora sobre o destino de Pedrinho, meio atacante que já foi do Corinthians e recentemente esteve especulado em vários clubes brasileiros. Botafogo, São Paulo, Palmeiras, o próprio Corinthians, enfim. Conversei com o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, antes de gravar esse vídeo, e ele deixou bem claro que a intenção do Pedrinho é jogar na Premier League. Segundo o Will Dantas, o Pedrinho só não está fechado com o time de lá por causa de uma restrição da própria Premier League. Havia uma conversa avançada entre o Pedrinho e o Wolverhampton. Pedrinho que pertence ao Shakhtar e por conta disso está nesse momento impedido de jogar por lá e livre no mercado. Vou separar a declaração do Will Dantas, abre aspas. A definição do Pedrinho vai ficar para junho. Vamos esperar abrir a janela na Europa. O Pedrinho tinha a possibilidade de ir para a Inglaterra. A FIFA havia autorizado a inscrição, estávamos com tudo certo, mas a Premier League recuou e impediu esse acerto. Então, vamos esperar a janela de junho. A ideia do Pedrinho, apesar de estar livre no mercado durante esse período de 3 meses, é se preparar para jogar em alto nível no principal mercado do futebol mundial. A intenção de Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians de contratá-lo nesse momento parece não ser muito cativante. E o jogador que foi comprado pelo Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros, e que a curiosidade é que o Shakhtar só pagou 2 milhões de euros ao Benfica nessa negociação, exatamente por conta de todos os conflitos que envolvem o país do Shakhtar e seu país vizinho. Diante de todo esse contexto, o Shakhtar quer vender o Pedrinho o mais rápido possível para ter dinheiro, até para pagar o Benfica antes de uma possível sanção na FIFA. Falei sobre Pedrinho do Shakhtar e quero te atualizar sobre um outro brasileiro que faz sucesso com a camisa do clube ucraniano, TT, que nos últimos dias foi especulado como possível reforço do Grêmio. TT havia sinalizado aos dirigentes do tricolor gaúcho que topava jogar de graça por 3 meses para ajudar o Grêmio na segunda divisão. Mas nas próximas horas ele deve ser anunciado como novo reforço do Lyon. TT e seu empresário Pablo Bueno estão na cidade de Lyon, na França, acertando os últimos detalhes com um clube que já tem outros brasileiros fazendo sucesso, como por exemplo o Thiago Mendes e o Paquetá. Paquetá, jogador da seleção brasileira, certamente um dos convocados para a Copa do Mundo por Tite. A negociação entre o TT e o Lyon vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai assinar um contrato de 3 meses, período que a FIFA permite que ele esteja liberado. Depois já vai haver um acordo de gaveta para que ele possa ser comprado em definitivo pelo Lyon. O Shakhtar já sabe da intenção do Lyon em contratá-lo, já sinalizou com sua pedida, o time francês topou fazer negócio e tudo indica que o martelo será batido nas próximas horas. TT que teve várias propostas do Brasil e do exterior. O Grêmio era o principal interessado no Brasil. Fora do Brasil a gente teve ofertas do Mônaco, também da França, ou do Principado, como queiram. Teve proposta do Milan e da Atalanta na Itália, do Benfica em Portugal, além de times da Inglaterra. Entre os interessados tinha o Southampton e o Brentford. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, sonho de consumo de vários torcedores e dirigentes de futebol no Brasil. Eu me incluo nessa relação, adoraria ver o JJ trabalhando na seleção brasileira. E para toda essa galera, e eu me incluo, a notícia é ruim. De acordo com o jornal português Record, o JJ já tem um acordo e assinou contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. Salários de 10 milhões de euros por temporada, ou 53 milhões de reais. Com esses vencimentos, o JJ será o 9º técnico mais bem pago do mundo, ficando à frente, por exemplo, de José Mourinho, técnico português da Roma. Deve ser bastante significativo para o JJ ganhar mais do que seu conterrâneo e também mais do que, por exemplo, o Arteta, que é técnico do poderoso Arsenal da Inglaterra. Você deve estar curioso para saber quais são os treinadores de futebol no mundo que mais ganham, certo? O primeiro lugar é ocupado pelo Simeone, técnico do Atlético de Madrid, que embolsa 39 milhões e 600 mil euros por temporada. Segundo lugar do Guardiola, no Manchester City, 22 milhões e 700 mil euros. Terceiro lugar é dividido pelo Antônio Conte e pelo Jürgen Klopp, cada um faturando
19 milhões e meio de euros. Ah, tem mais uma coisa importante antes de encerrar esse assunto. JJ disse não a Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro nas últimas semanas. A opção por ir para a Arábia Saudita não era sua preferida. Ele já havia revelado para pessoas mais próximas que gostaria de estar no Brasil. Mas, diante de cifras tão altas, JJ acabou se rendendo e vai para sua segunda experiência em território saudita. Bora fechar o vídeo falando sobre o Corinthians e o real valor da dívida da Tausa com o clube. Tausa é aquela empresa do ramo do agronegócio que em dezembro do ano passado havia sido anunciada como nova parceira. A ideia da Tausa era estampar sua marca na parte de trás do uniforme alvinegro, além de garantir pagamentos de salários. Do Paulinho tinha um centroavante de peso e eventualmente do Vitor Pereira. O acordo firmado entre as partes previa que a Tausa gastaria 18 milhões de reais por temporada. Detalhe importante, contrato até dezembro de 2023 e pagamento desses 18 milhões de reais de maneira única, uma única parcela que deveria ter sido feita em dezembro do ano passado. Já se foram os meses de janeiro, fevereiro e março, ou seja, com 3 meses de atraso, o Corinthians não viu qualquer centavo da Tausa. Também por isso, o Corinthians decidiu retirar a Tausa do uniforme alvinegro. Recentemente, o presidente Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista ao Grande Círculo, programa do Sport TV, e quando tocou no assunto sobre parceiros, não citou o nome da Tausa e mais recentemente o Corinthians mandou 2 notificações extrajudiciais fazendo a cobrança da Tausa. Possibilidade de rescisão de contrato existe? Sim, existe, mas o Corinthians ouviu dos representantes da Tausa nos últimos dias de que esse pagamento dos 18 milhões de reais será feito muito em breve. O Corinthians vai aguardar por alguns dias, se não houver o pagamento, vai cobrar na justiça e vai rescindir esse contrato. 18 milhões de reais que certamente ajudariam bastante no pagamento dos salários do Paulinho e uma série de outras pendências. O início de ano para os clubes brasileiros é sempre muito mais complicado. Você tem que pagar férias, 13º, além de uma série de outras contas importantes no mundo alvinegro mais especificamente. Só para arrematar, é legal contar que a Tausa também já havia dado um calote no Bandeirante de Birigui, time da 3ª divisão do futebol paulista. Eles haviam fechado um acordo de 1,5 milhão de reais pelo patrocínio master durante toda a 3ª divisão do Paulista. Veio o mês de janeiro e nenhum pagamento. Veio o mês de fevereiro, 0 de pagamento. Em março, o pessoal do Bandeirante deu uma cobrada na Tausa, que acabou pagando 400 mil dessa verba de 1,5 milhão de reais. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!